Então, minha saudação a todos. Hoje nossa live aqui da quarta-feira, né? E vamos hoje falar sobre um assunto, assim, que foi o tema do nosso Café com Cristo hoje de manhã, né? Foi o apacentamento, né? Então, vamos falar sobre a visão do apacentamento, né? Ou amar e apacentar. Chegando mais gente aqui, vamos receber os irmãos aqui. Núbia, chegando a irmã Núbia. E então, vamos estar falando hoje. Bem-vinda, irmã. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Falando sobre apacentamento, né? Se alguém está vendo esse vídeo, de repente a pessoa nunca foi à igreja, talvez nem entenda o que é apacentamento, mas já vamos explicar tudo aqui, né? O pessoal que é da igreja já reconhece o que é o apacentamento, né? Vamos falar então um pouquinho sobre a visão do apacentamento, né? E como eu disse, amar e apacentar. Então, o apacentamento envolve o amor de Jesus, o amor né, de Deus. Jesus se colocava como bom pastor, né? Eu sou o bom pastor. Né? Chegando mais um irmão, Marcos, também. Então, seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe, irmão Marcos. Então, vamos começar então agora fazendo uma leitura do livro de Mateus, capítulo 28. Mateus 28, vamos ler a partir do 18 ao 20. Aqui é o próprio Jesus, né? Na verdade, quem instituiu o apacentamento foi Jesus, né? Em Jesus Cristo ressurreto. Mateus 28, 18. Fala assim, vamos receber mais um irmão aqui antes, amém? Irmã Luzia, seja bem-vindo, irmãos, em nome de Jesus. Então, Mateus 28, 18 diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém, meus irmãos? Então, pode fechar. Vamos estar falando hoje, então, sobre apacentamento. Convidar a irmã Luzia a fazer a oração inicial, logo depois vamos ter, então, louvores e um vídeo também. Amém? Amém? Irmã Elizabeth, mais uma irmã entrando aqui. Amém, irmãos. Glórias a Deus. Vamos orar, né? Agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade. Deixa eu só ajeitar meu celular aqui que tá caindo. Só um... Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos orar. Grande Deus, eterno Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor, mais uma vez na tua presença, Pai. Em primeiro lugar, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, perdão, Senhor Jesus, porque nós ainda não estamos, Pai, te obedecendo, Pai, até o sangue, Pai querido e amado. Mas nos leva, Senhor Jesus, a te contemplar, Senhor Jesus, nos leva, Senhor, a te colocar em primeiro lugar, a fazer a tua vontade, Senhor Jesus. Até o dia do Senhor vier, Pai, para que nós viemos ir para a glória, Pai, para as bodas, ó Pai, juntamente com o Senhor, Pai, o nosso Rei, o nosso Senhor, Rei e marido, Pai. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela salvação, pela filiação, Pai, pela tua existência, Senhor Jesus, por mais um dia, Deus querido e amado. Deus, opera, Senhor, grandiosamente, poderosamente, Pai, nesta noite em nossas vidas, ó Pai, em cada um, Pai, dos participantes, ó Pai. Que o Senhor venha estar nos libertando, Pai, tanto naturalmente, Pai, das prisões, ó Pai querido e amado, espirituais, ó Pai, quanto naturalmente. Deus opera, Senhor, a tua luz, Pai, sobre cada um de nós, Pai querido e amado.
Em nome de Jesus, Pai, nos limpa e nos purifica, Pai, conforme a tua vontade, Pai, para que nós viemos, Pai, ficar mais alvos que a neve, Pai, e para que a tua igreja gloriosa, Pai, venha, Senhor Jesus, se manifestar através do teu povo, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a cada um de nós que estamos aqui ainda nessa terra, Pai, querido e amado. Porque nós sabemos, ó Pai, que cada dia, Pai, não tem melhoras, ó Pai, só tem piora, ó Pai. Então nós te pedimos, ó Pai, asperge a tua luz, Pai, aonde a gente for, Pai. Acampa os teus anjos ao nosso redor, Pai querido e amado. Senhor, nos acompanha, Senhor Jesus. Ao nosso sair, ao nosso chegar, ao nosso deitar, ao nosso levantar, e sim o nosso falar também, Pai, as nossas atitudes, Pai, nos vigia, Pai, sonda-nos, Pai, tanto por dentro quanto por fora, Pai, em nome de Jesus. Pai, opera, Pai querido e amado, grandiosamente nessa live, Pai querido e amado, que a tua palavra, Pai querido e amado, que vai ser liberada, Pai querido e amado, a palavra apostólica, Pai, venha falar o nosso coração, Pai, que vem estar nos libertando, Senhor, através da tua palavra, Pai, e a todos que vão assistir também, Pai. Cura, salva, restaura, Pai, renova, Senhor Jesus, faz a tua obra, Pai, através da tua palavra, Pai, que a tua palavra venha ser alimento, Senhor Jesus, para nossas almas, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, ó Pai. Abençoa o louvor também, Pai querido e amado, e o compartilhar, Pai. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Então louvamos ao Senhor. Amém. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Confessei-te os meus pecados e não escondi minha iniquidade de tua presença. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Eu confessei-te os meus pecados e não escondi minha iniquidade de tua presença. Estejam atentos os teus ouvidos, estejam abertos os olhos teus, para acudires a oração que te faço. Dia e noite devo confessar, pra misericórdia poder alcançar. Atenta, Senhor, para a oração que te faço. Estejam atentos os teus ouvidos, estejam abertos os olhos teus, para curar
para a oração que te faço. Atenta, Senhor, para a oração que te faço. Amém. Temos a realidade de que o Senhor é o nosso escudo, a nossa cidadela, o nosso refúgio, o nosso Salvador. Nesses últimos tempos em que estamos vivendo, nós podemos somente confiar em Cristo, pois Ele não desampara os teus. Que essa seja a nossa realidade, que viemos a deixar de confiar em nossa força, nosso braço, mas confiar em Cristo, em nome de Jesus. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, a força da minha salvação. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, a força da minha salvação. Invoco o Senhor e serei salvo dos meus inimigos, porque ondas de morte me cercaram, cadeias infernais me prenderam. Senti a força cruel da morte. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus e Ele ouviu a minha voz. Estendeu sua mão e me deu a vitória. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho do Senhor é perfeito, pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho do Senhor é perfeito, o caminho do Senhor é perfeito. Amém. Para hoje o Senhor tem uma palavra para nós que está em 1 Pedro, no capítulo 5. Por gentileza, vamos abrir as nossas Bíblias. 1 João, capítulo 5, do versículo 1 até o 4. Vamos orar juntos. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada.
pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém. Hoje nós vamos falar sobre apacentamento. E segundo a visão que Deus derramou sobre nossas vidas na casa de Judá, na igreja do Senhor Jesus Cristo, a estrutura da igreja na área do apacentamento conta com as nossas reuniões apostólicas, reuniões especiais, reuniões dos nossos cultos, que são praticadas e são feitas nos templos centrais das igrejas, como também nos grupos familiares, onde eu creio e recebi do Senhor que é o lugar mais importante onde deve se apurar a eficácia do apacentamento, que é nos grupos familiares. E é sobre os grupos familiares que nós vamos falar neste momento, no que tange ao apacentamento na igreja. Desde que Deus moveu esse ministério, desde o início, Deus mostrou os exércitos, as tribos, e dentro das tribos, centenas, milhares de pontos luminosos onde se reunia a igreja nas cidades. Então, como era na igreja primitiva, o apóstolo Paulo, quando chegava numa cidade, ele ia diretamente à sinagoga religiosa judaica para pregar. Ele não ia dar ênfase ao judaísmo e nem fazer uma média com os judeus. O objetivo de Paulo ir à sinagoga, em primeiro lugar, quando chegava na cidade, era um fator de obediência a Cristo Jesus, que veio primeiro para os seus e depois então para os gentios, porque ele deu a Pedro 2 chaves. Abre a porta da igreja para os judeus, a primeira chave. Agora abre a porta, a segunda chave, para os gentios. E assim ocorreu em desde Atos dos Apóstolos até o término da equipe apostólica original de Jesus, foi assim. Então Paulo ia na sinagoga para pregar Jesus como Deus. Esse era o assunto dele, provar por meio das escrituras do Velho Testamento e do Novo, o advento da morte e a ressurreição de Cristo, que são fatos objetivos da salvação. Então ele tentava provar que Jesus era Deus, era o Messias. Essa era a pregação de Paulo, quando testificava, quando pregava, ensinava nas sinagogas. O que ocorria? A maioria ouvia, não concordava, outros ficavam furiosos, mas algumas famílias, algumas pessoas lá saíam da sinagoga e acreditavam na palavra pregada pelo apóstolo Paulo. E aquelas famílias então se reuniam, a partir daquele momento, convencidas pela verdade de Deus, abriam suas casas para iniciar a igreja, e ali então abria um grupo familiar naquela casa. A ponto de Paulo várias vezes em suas cartas mencionar a igreja que se reúne na casa do irmão tal,
a igreja que se reúne na casa do fulano, e assim por diante. Nós podemos ver vários exemplos nas Escrituras. Porque a igreja, ela se mobilizava desta forma, se estruturava desta forma no período da igreja primitiva. Cada família que se convertia era um grupo familiar que abria, e ali naquela casa a igreja do Senhor Jesus se reunia. Então, hoje, nós estamos praticando exatamente essa visão que o Senhor nos concedeu por meio da igreja primitiva e por meio de uma confirmação profética na chamada e na estruturação desse ministério que o próprio Senhor fez. Porque Ele fez tudo no nosso meio, nós só somos servos de Jesus aqui. E hoje, o servir a Cristo na área do pastoreamento e apacentamento deve ser dado uma ênfase toda especial do governo local, municipal da cidade, que é o presbítero, a autoridade máxima, deve se preocupar em formar, capacitar pessoas por meio da palavra que estão chegando na igreja, para prepará-los para este apacentamento nos grupos familiares. Nós temos que investir muito nisso, porque quem acrescenta o povo na igreja é Deus, não é o homem, não é o evangelista, nem é o presbítero, nem é o mestre, nem o profeta. É Deus que acrescenta, como diz no livro de Atos dos Apóstolos, que Deus acrescentava o povo. Então, o que é necessário nós, dentro da igreja, nesse momento, fazer para que Deus acrescente esse povo que está na cidade, que pertence a Cristo e ao reino de Deus? Então, nós precisamos ir para as Escrituras, buscar a nutrição espiritual na mesa dos pães, na palavra de Cristo, a palavra da cruz. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra, dessa verdade única, que nos dá o direcionamento correto para negarmos a vida da alma, para negar as nossas próprias vontades pessoais e fazer e permitir que o nosso Cristo, que está dentro de cada um de nós, seja formado em nós, seja amadurecido em nós. Porque um homem cheio do Espírito Santo, ele fica leve para o uso do Espírito, ele fica fácil de ser usado por Deus. Então todos aqueles que são irmãos que chegam com suas famílias à igreja, eles têm que investir na busca do conhecimento espiritual com o intuito de praticar, mesmo que perca coisas, que sofra perdas, vergonha, sofrimentos, aflições, nós conhecendo a verdade, nós temos que praticá-la. Amém? Porque conhecendo a verdade e praticando, acontece o que está escrito nesse texto que acabamos de ler. Nós vamos fazer o apacentamento de forma adequada, como Deus quer. Porque não adianta os meus talentos, habilidades humanas e naturais, destrezas, conhecimento, experiência humana, isso nada serve na igreja, irmão. Porque essa obra é feita por mistério, essa obra é feita pelo mover subjetivo do Espírito e da unção interior que está dentro do homem. Nós temos que falar da única verdade de maneira genuína, completa dentro da igreja, pregar isso para as pessoas que Deus está mandando e para as pessoas que já estão dentro da igreja. Temos que pregar. E reunidos num grupo familiar, em nossas casas, vamos convidar os irmãos, vamos convidar os nossos parentes, vamos convidar os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, os nossos amigos. Cada líder de grupo familiar, ele tem o encargo de conquistar essas almas, de evangelizar o ambiente, o local, a região onde ele está, porque as ondas do Espírito que sai daquela casa vão começar a se propagar na região. O próprio Deus,
por meio das orações daquela família. Então, primeiro ponto para se começar um trabalho, para se ganhar almas, temos que orar. Temos que pedir ao Senhor, o Todo-Poderoso, que abra e prepare os corações daquela região, daquele local, para que receba os nossos convites e receba também a palavra que Jesus vai pregar. Esse é o primeiro ponto. Se você quer fazer um trabalho bem feito, começa por aí. Vamos orar e ter compromissos diários de clamar diante de Deus, para que o Senhor recolha, conquiste aquelas almas que tem naquele lugar. Amém? Segundo ponto, a consagração do líder do grupo familiar é importantíssima. Tem que se aplicar a palavra de Deus para buscar a verdade. Tem que se esforçar, porque você precisa demandar tempo, gastar tempo na busca da subsistência. Tem que trabalhar. Então, vai sobrar pouco tempo. E esse pouco tempo, muitas vezes a gente quer descansar. E a gente quer relaxar em casa, mas não dá tempo para isso, irmãos. Não dá tempo, porque Deus nos prometeu uma eternidade inteira de férias. Então vamos trabalhar agora, vamos deixar a preguiça de lado, cansaço de lado, e vamos nos esforçar. Vamos investir nesta obra, porque Jesus me chamou, Ele tem um propósito com a nossa vida. E o presbítero nem precisa tocar nesses assuntos com os irmãos que estão sendo convertidos, basta pregar. E a pregação vai moldando a nossa vida e a se adequar conforme Deus deseja e quer de cada um de nós. Então o primeiro ponto é que nós vamos para a palavra para buscar ensinamentos e instrução de Jesus de como devemos viver a nossa vida pessoal e de como devemos lidar na igreja com os nossos irmãos, de como devemos proceder. E aqui nessa passagem que lemos, uma coisa importante é que o presbítero ou líder do grupo familiar, qualquer líder na igreja, dê testemunho de vida, que o discurso dele esteja extremamente atrelado e conectado com o viver dele. Isso é fundamental para um crescimento da igreja. Importantíssimo, porque as pessoas que vão vir à reunião, eles nos observam como membros do corpo de Cristo, como líderes, eles olham para nós. E se ele começa a ver que o meu discurso na igreja não tem nada a ver com o meu procedimento diário, as coisas vão ficar mal. Porque isso vai dar uma complicação no entendimento dele. Ele vai achar que as palavras e o evangelho não é suficiente para transformar pessoas. E nós sabemos que é poderoso para transformar, porque eu sei quem eu era há 20 anos atrás, sei quem eu sou hoje. Por isso que eu acredito que essas palavras transformam poderosamente as pessoas. E eu creio que todas as pessoas que estão em contato com Cristo por meio da palavra serão transformadas em vida aqui nesta geração ainda, se quiserem. Então, esses conselhos aqui são importantíssimos para a gente ajustar a nossa postura de apacentador dentro da casa de Deus. Outra coisa que ele diz aqui, porque às vezes a gente começa um grupo lá, tem a nossa família e tem uma pessoa. Daqui a pouco Deus põe 3 pessoas, daqui a pouco vem 10 pessoas. E aí o comportamento do líder tem que ser observado. Se ele continua sendo simples, humilde e servidor de Jesus. E não comece a se empolgar porque o sucesso que está dando é Deus que está dando aquele sucesso. E aí, se tem uma pessoa, ele é simples e humilde e investe. Se tem 20, 15 pessoas, ele já começa a se ensoberbecer porque deu sucesso o trabalho dele. Não pode, ele disse, isso não é feito desta forma. Né? E outra, aquelas almas que Jesus está mandando para o grupo familiar, eu não posso ser dominador deles porque eu conheço mais a palavra. Isso é totalmente reprovável por Deus.
Aquelas almas são de Jesus, aquelas almas. Eu não posso dominar, não posso manipular eles, eu não posso iludir eles para conseguir as coisas que eu quero, o comportamento deles ou até algumas coisas materiais, como eu tenho visto na minha experiência de ministério, pessoas se utilizar da sua maturidade em Cristo Jesus e o conhecimento da palavra para manipular os membros novos da igreja para conseguir coisas para eles. Mas isso é totalmente reprovado por Deus. Isso é negócio de Labão. Isso não pode ser feito na igreja, porque nós temos um Senhor onisciente que vê todas as coisas, Então, esses poucos versículos, como nos dão uma riqueza de conselhos preciosos para a aplicação no serviço de apacentamento na casa de Deus. E o grupo familiar. Quando eu trabalhava como presbítero local de uma igreja, o que mais me preocupava era gerar ensinos na igreja para preparar líderes para grupos familiares. Isto foi o foco, foi a minha meta durante muitos anos. E na cidade onde eu estava, chegou a ter 100 e poucos grupos familiares abertos. Eu me perdi as contas, mas eram 160 grupos tinha na época. Imagine o sucesso, esses grupos inseridos nos cantos mais longínquos da cidade, distante um do outro, dando completa cobertura ao município. Porque ali é um posto avançado da igreja, do templo, do tabernáculo, da tenda onde está o governo da igreja. O presbítero não tem como ir lá e fazer tudo por ele, mas os grupos familiares, como um posto avançado de Cristo e da igreja, está lá, através daquele homem, daquela família que quer fazer a obra para o Senhor porque ama Cristo. Não por interesse, por troca, mas porque ama o Senhor Jesus. Imagine se você ganha 10, 15, 20, 30 almas naquele lugar onde está a tua casa, onde tu está situado. Que maravilha! Você pode ter salvo as almas que Jesus queria naquele lugar. E a recompensa, o galardão é por causa das nossas obras no milênio da paz. Então, vamos observar essas coisas, vamos adequar a nossa vida, porque tudo é uma forma assim de se fazer o serviço para Jesus de acordo com a nossa qualificação. E eu indico um material muito precioso e importante para nos orientar nesse aspecto de como nos preparar para liderar e apacentar, como também como avançar para ganhar as almas e como cuidar delas. Esse cuidado é muito importante, que é o apacentamento. O kit do grupo familiar. Tem um kit na editora Vento Sul, que tem toda a instrução necessária para dar sucesso ao evangelismo e apacentamento por meio dos grupos familiares. Então, os presbíteros têm que chamar os mestres que tem na igreja e botar a trabalhar, dando ensino nesses grupos familiares. Tem que visitar esses grupos familiares, pessoas que conhecem o evangelho, são mestres, têm esse dom, tem que ir nos grupos familiares, fazer uma via sacra em todos eles da cidade, pregando, ensinando as pessoas as coisas concernentes a Cristo e ao reino dos céus. Não podemos ficar parados porque a noite está chegando. Amém? Espero, irmãos, que nós temos pouco tempo para falar sobre o grupo familiar, mas poderíamos falar tantas coisas. Mas creio que o Espírito queria isso, que Deus abençoe a todos vocês, e tenho certeza que vocês vão colocar o joelho no momento da oração, o joelho no chão, e fale com Jesus sobre isso, e sobre o teu desejo de colocar em ordem todas essas coisas no teu ministério. O Senhor vai te abençoar e vai te dar iluminação, sabedoria para você avançar. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Então, minha saudação a todos os irmãos. Aí saudar, hoje tem várias aqui no nosso virtual, saudar as duas novas aqui, né? A Aimee, seja bem-vinda, Aimee. Acho que é a primeira vez dela.
e a Bárbara, né? Seja bem-vinda aqui, em nome de Jesus. Amém? Mas estamos hoje, então, falando aqui sobre o tema apacentamento, apacentar, né? E tudo começou com Jesus, amém? Vamos falar, como já foi falado no vídeo aí, falar então sobre a visão que o próprio Jesus trouxe, né, para a igreja primitiva. Tudo começou lá na igreja primitiva, né? Do apacentamento. O que é o apacentamento? É receber a pessoa nova na igreja, né? Como receber ela, como passar os princípios de Deus para essa pessoa. E a estratégia de Deus era o grupo familiar, também é chamado de célula, né? Tem igrejas que chamam assim, ou a igreja na casa. Nós temos um livro até, né, que fala sobre isso, ó. A Igreja na Casa, é um livro da editora Vento Sul, né? Fala então especialmente sobre esse tema que é então a estratégia divina para receber as pessoas novas e para fazer discípulos, né? Mas vamos ver aqui então na palavra de Deus como é que tudo começou. Vamos começar aqui então com Mateus 28:18. É o próprio Jesus falando, né? Jesus ressurreto, antes de subir ao céu, ele falou para os discípulos, ó. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, né? Jesus já tinha toda a autoridade. Ide, portanto, aqui está o ide, fazer discípulos de todas as nações, né? O que representa isso aqui, fazer discípulo? Né? Eu tenho que pregar a palavra, a boa nova, fazer discípulo de todas as nações. Salvação foi aberta para todos agora, né? Através de Jesus Cristo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Aceitar Jesus e ser batizado, né? E o versículo 20 fala sobre o apacentamento, né, que eu estava falando para vocês. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, né, os mandamentos, os princípios de Deus. Aqui é o apacentamento. A pessoa nova precisa, então, de uma pessoa que tem mais tempo de igreja para apacentar, para responder as perguntas dos irmãos, né, para tirar as dúvidas, e tudo isso aí é fácil de fazer no grupo familiar, né, ou a igreja na casa também, né? Então, Jesus sinalizava aqui: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, né? Vou mostrar para vocês como isso acontecia na igreja primitiva. Vamos ver aqui também outra passagem, aqui agora, Atos 2:42. Isso acontecia, era a estratégia, então, de apacentamento da igreja primitiva. Então, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos ver também aqui o 46. 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, né? Partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vamos ver mais uma passagem aqui, Romanos 16:3. Essa passagem mostra que realmente os irmãos tinham lá na casa deles, a igreja, né, um ponto de pregação da palavra. Era nas casas dos irmãos. Tinha, então, 2 irmãos que eram um casal lá. Saudai, Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Vamos ver agora os 5 ali. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles, né? Então tinha uma igreja que se reunia. Claro que a igreja são os irmãos que se reuniam ali, né? Então, a igreja que se reunia na casa deles, saudai, meu querido Epênito, primícias da Ásia para Cristo. Né? Vamos ver outra passagem, para a gente mostrar que realmente era isso que acontecia. Vamos ver Colossenses 4:15, que dizia que o jeito de apacentamento, o modo da igreja primitiva era na casa. Né? Colossenses 4:15, que diz assim: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Né? Ela tinha uma igreja na casa dela, né? A Ninfa tinha um grupo familiar, na verdade, na casa dela. Mais uma passagem, vamos ver Filemão 2. Filemão tem só um capítulo. Então, vamos ver Filemão
aqui para mostrar como é que isso acontecia lá na igreja primitiva, né? Então, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, né? Amém, irmãos? Então, quer dizer, pode fechar, né? Quer dizer o quê, né? Essa, então, é a estratégia que Deus trouxe do apacentamento, ou seja, de como eu vou receber uma pessoa que recém chegou na igreja, né? Então, não esquecendo que a igreja, irmão, nós tem a igreja ainda é templo, né? O templo era coisa lá do Velho Testamento, né? Tinha o templo, os judeus iam no templo, né? Hoje a ideia de igreja, nós somos igreja. Eu sou uma pedra, né? Pedra de edificação. Eu sou a igreja. Amém? E então, juntando as pedras, eu vou formando a igreja. Então a igreja tem que tirar aquela ideia de igreja como se fosse um grande templo, né? Não, né? Então, e pode até ter um local de reuniões semanais, né? Para reunir todos os irmãos, para poder congregar, mas o evangelho era propagado através, então, do amor que os irmãos tinham por Cristo. Eles abriam a casa deles para o evangelismo e o apacentamento, né? E essa é a estratégia que a Igreja do Senhor Jesus tem também, né? Nós temos a estratégia que a gente chama do grupo familiar ou a igreja na casa, né? É reunir os irmãos, vários lugares, várias casas, né? E então, depois que tiver um bom número de irmãos, então aí faz um culto, né? Para reunir os irmãos. Mas nunca aquela ideia de templo, né? De reunir num templo. Tudo começa na casa, que tudo começa por amor a Cristo, né? Amém? Então, por quê? Vamos ver aqui agora, mais uma parte aqui. Vamos ver agora Efésios 4. Vamos ler aqui os 7 e 8. Ó, aqui vai mostrar para vocês os 5 ministérios que Jesus instituiu a partir do ministério ressurreto dele, né? Ó, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, né? Vamos ver agora o 11 e o 12, que mostra os 5 ministérios, né? Então, e ele mesmo concedeu. Quem é que concedeu? Jesus, Cristo ressurreto. Aqui vai aparecer os 5 ministérios da igreja. A gente fala às vezes só em pastor, né? Mas são 5. O primeiro ministério é o apóstolo. Então ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então aqui estão 5 ministérios, né? Então aquele que tem um grupo familiar na casa, ele toma aquele papel do pastor, né? Ele vai apacentar aquela pessoa que está chegando, apacentar a ovelha, né? Jesus se colocava como bom pastor, né? E chamava aqueles que eram deles de ovelhas. Então, se eu amo a Cristo, eu abro a minha casa para apacentar, então, as ovelhas de Jesus. Amém? Então, a gente vê que são 5 os ministérios, né? Vamos ver também o versículo 13 aqui. Então, qual é o objetivo do apacentamento, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Para isso é o apacentamento. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, né? A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, né? Então, a visão do apacentamento é que as pessoas possam conhecer Cristo, conhecer a palavra de Deus, elas possam crescer em vida, né? Elas possam aprender a ter intimidade com Deus, né? Deus não nos chamou para uma religião, Deus nos chamou para ter um relacionamento com Ele. E tudo começa com Cristo. E então, pode fechar ali. Então, irmãos, eu procurei fazer um resumo, nosso tempo é curto aqui. Essa é a visão, então, de apacentamento que foi dado à igreja primitiva, né? Então, quando a gente vai fazer a obra de Deus, a gente tem que olhar para o modelo. O modelo está lá em Atos dos Apóstolos, né? Tudo começa, então, na casa.
né? E por que é na casa? Porque é um ato de amor a Deus. Eu abri minha casa para receber pessoas, para evangelizar aquelas pessoas e para apacentá-las, né? Geralmente vai alguém mais velho naquela casa para ajudar a abertura do grupo, né? Mas com o passar do tempo, o esposo vai começar então a coordenar o trabalho, né? Bem, mas a ideia da igreja é essa aí, a igreja de Jesus é o grupo familiar, ou também igreja na casa. Porque essa era a visão que Deus deixou para nós, né? Lá, começou lá em Atos, na igreja primitiva. Então, a mensagem de hoje para vocês, apresentar essa visão, mas eu quero que mais pessoas possam falar. Tem bastante irmãos, irmãs aqui hoje, né? Possam compartilhar também. Bom, a nossa live tem esse formato de grupo também, né, irmão? Nós temos um formato de um grupo, só que virtual daí, né? Grupo familiar também envolve, mas o que é importante também, né? Do grupo familiar, por que o grupo familiar, a igreja na casa, ele facilita? Que as pessoas ficam mais à vontade para fazer perguntas, de repente vão pedir oração, tudo isso faz parte, então, do grupo familiar, né? Que a visão da igreja não é só uma pessoa falando, não é aquela coisa de clérigo e leigo, né? Mas é que todos possam participar, né? Como eu mostrei ali, são 5 ministérios, né? E tem mais 9 dons. Tu vai estudar mais essa parte aí também, né? E tudo foi instituído por Cristo, para que todos nós possamos, então, estar interagindo como corpo de Cristo. Que a ideia da igreja é corpo de Cristo. Amém? Está aberto para vocês. Essa palavra teve como base o Café com Cristo de hoje de manhã também, que é um programa da Rádio TV Menorá, né? Que tem toda quarta-feira, 8h30 da manhã. E ele fica, então, no canal do YouTube, Rádio TV Menorá, né? Assim como a gente tem o nosso canal, eu também aproveito para divulgar o canal, né? Igreja em Natal, que vocês possam, nós estamos convidando, né, para se inscrever no canal, prestigiar o trabalho, que o objetivo desse trabalho é a pregação do Evangelho do Reino, né? Então, se inscrever no canal, tem bastante vídeos aí para ajudar vocês no conhecimento e no crescimento espiritual de vocês, né? Temos quase 30 vídeos no canal já, né? Então, inscrevam-se, né? Tu gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Vai ajudar o canal a crescer e deixar que essa mensagem possa ir para muitas pessoas. Que esse é o objetivo agora na última hora, né? Pregar o Evangelho do Reino. Amém? E será pregado esse Evangelho do Reino por todo mundo, né? Para testemunho a todas as nações, né? E que envolve um testemunho. E então virá o fim. Termina o governo humano e começa o governo celestial, o governo de Cristo. Amém? Mas quem quer compartilhar, está aberto para vocês aí. Tem que ter irmãos que tem igreja na casa, inclusive, né? Amém? A irmã Luzia. Saúdo a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Né, eu quero falar aqui, né, irmãos, que realmente eu tinha, né, lá em Jacobina, eu tinha a igreja na casa, né, nós tínhamos o grupo familiar lá, né, e eu já viajei ali para Bahia, para Salvador, né, e até estava falando com o irmão Val sobre o culto, né, abrir de novo o grupo familiar, porque assim, irmãos, o grupo familiar, quando você abre as portas para fazer um grupo familiar, você está abrindo as portas para as coisas espirituais de Deus, para a paz reinar, para a cura, para a libertação, né? Para o milagre fluir ali na hora. Sabe assim, irmãos, eu sempre, lá em Jacobina, eu era líder, né? Porque meu esposo, né, tá aí, o Marcos, ele nunca gostou ele disse que não tem sabedoria, né, para ser líder de grupo familiar, só que é como o irmão Sérgio sempre explica, né, que nós não temos que ter sabedoria, porque é como Deus falou para Moisés, né, vai e abre a boca e de lá eu enchereis.
Então, assim, irmãos, a gente temos apenas que fazer, obedecer. Porque, assim, quando a gente abre a porta para fazer um grupo familiar, é muita bênção, assim, na hora você não pode ver, mas no fluir, assim, do seu dia a dia, dos meses, dos anos, você vai vendo a diferença que você está tendo ali na sua casa. E você percebe, assim, diga, eita, o grupo familiar é uma bênção na minha casa, viu? Não é porque é o grupo familiar, é porque você abriu porta para Jesus, né? Você abriu a porta para o Senhor entrar e você está convidando pessoas para ir até a sua casa, para poder receber de Cristo também. Isso é uma maneira de você fazer o ID, é convidar pessoas, né? Como lá em Jacobina, lá no apartamento, sempre ia um ou dois. Não ia muito, não, né? Uma vez ia o grupo todo lá de Jacobina, graças a Deus, para honra e glória. Mas assim, irmãos, é muito bom. Eu não tô fazendo aqui em Caém ainda, porque praticamente o meu esposo fica lá em Jacobina, né? Só vem na sexta-feira. Mas eu já falei com ele, o irmão Val, né, que é a liderança aqui de Jacobina, também já falou comigo que eu tenho que abrir o grupo familiar, nem que seja comigo só, né? Mas eu tenho que abrir o grupo familiar. E assim, irmãos, eu sinto essa necessidade, como eu tenho assim um pouco de conhecimento que eu tenho, né? Eu sinto essa falta do grupo. Eu até falei para meu esposo, que dia você quer que eu faça, que eu abra o grupo aqui? Mesmo que você não lidere, eu lidero. Domingo, sexta, fica muito em cima que você chega naquele dia, já quase de noite, então vamos abrir ou no sábado ou no domingo, né? Mas aí ele disse que de por ele qualquer dia, que não sei o que, não sei o que. Então assim, irmãos, a gente temos, irmãos, que obedecer a palavra, porque é bom, é maravilhoso. Muitas vezes você se sente só ali no grupo familiar, né? No grupo familiar, como eu fazia, uma vez eu me mudei para outro bairro lá em Jacobina e tinha vezes que só era eu e a família. E o grupo, irmãos, ele fluía. Era maravilhoso. Os nossos filhos, tanto os meus quanto os do meu esposo, eles compartilhavam e era maravilhoso. Eles louvavam, sabe, tocavam violão. Então, assim, era uma maravilha, irmãos. E assim, quando a gente passar a fazer esse grupo familiar, a gente vai se sentir com mais união, não só com Deus, né, mas com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente vai ter mais sabedoria, a gente vai sentir que vai começar a fluir naturalmente. Não é uma coisa pesada, irmãos, de se fazer. Se você já está vendo tudo ali, você tem um livrinho, né? A igreja na casa, você vai lá, você estuda aquilo. E principalmente a consagração, você está orando em cima daquilo, irmãos, não é pesado. Não é você ficar nervoso, vai chegar gente, como é que eu vou falar? E se falar uma palavra e eu não saber explicar? Não, irmão, se a gente está consagrado, o Espírito vai fluir. Se eu não sei aquilo, eu vou ler a palavra e Deus vai me dar revelação e eu vou falar para aquela pessoa. Né? Então, assim, irmãos, eu tô perdendo, porque aqui em Micanha, ainda na cidade que eu vim morar, que tá eu e minha filha, eu ainda não abri, né? Eu não sei nem o que é que eu tô esperando, né? Porque eu tô esperando uma decisão do meu esposo, né? Que eu gosto de estar sempre com ele, em tudo mesmo. Mas vai chegar uma hora que eu vou passar por cima dele e vou abrir, porque tem coisas que a gente tem que passar por cima da autoridade de ver se é para Deus, a gente tem que passar por cima, porque o grupo familiar é maravilhoso. Não importa se é só você que vai fazer. Não importa se você chamou pessoas e as pessoas não veio. É tudo no tempo do Senhor. Se eu estou buscando, eu estou consagrando, o Senhor automaticamente o Senhor vai trazer pessoas para aquele grupo familiar, né? Eu não posso murmurar. Não veio, eu não vou murmurar. Senhor, ó, tu viu, Senhor Jesus. Eu não sei se foi a minha falha, eu não sei o que aconteceu, mas não veio. Mas, Senhor, que venha ser feita a tua vontade. Se o Senhor vê que não é a hora ainda de vir pessoas, mas me ajuda a me consagrar para quando aquelas pessoas vierem, eu estar preparada, Pai. Através de ti, Pai, porque é o Senhor que vai me usar. Então, que eu venha estar cheia da tua graça para transmitir para aquelas pessoas. Porque as pessoas que vão a chegar, irmã, elas querem se sentir o quê? Paz. Em primeiro lugar, ela quer ver um lugar de paz. Ela quer sentir um equilíbrio espiritual ali naquele lugar. Porque muitas vezes as pessoas vêm para o grupo familiar, estão cansadas, sobrecarregadas, estão simplesmente esperando uma cura, um milagre, uma palavra que vai acalmar o coração dela. Então as pessoas chegam ali carregadas. E elas não têm que sair do mesmo jeito, elas têm que sair, né, renovadas, elas têm que sair na paz e com vontade de voltar de novo. Mas para isso eu tenho que estar consagrada.
Amém, irmãos? Agradeço pela oportunidade. Amém. Mais alguém quer compartilhar? Igreja na casa é uma experiência muito abençoada. Quando eu entrei na igreja, eu lembro que a minha esposa ia em 2 grupos, né? Na semana tinha o culto semanal, nós íamos 2 grupos. E ora com muita alegria, irmão. Deus sempre fluía bastante naqueles grupos, né? Amém? Nora quer compartilhar um pouco também? Amém, é verdade, né? Eu me lembro que a gente tinha muita fome de Deus, né? Nós fomos convidados para ir na reunião a primeira vez por uma tia minha, e ela tinha o grupo na casa, né, dela. E aí nós começamos indo na casa dela e indo nas reuniões. Depois nós conhecemos mais um casal de irmãos, começamos a frequentar também o grupo deles. Então nós ia à reunião e a 2 grupos familiares, né? Que eram irmãos assim muito abençoados, né? Uns eram mais evangelistas, a minha tia era mais mestre, então a gente tinha experiências diferentes, né? De cada ministério ali, né? A minha tia era evangelista e mestre, e esses outros eram evangelista, né? Também bem evangelista, o casal. Então a gente frequentava 2 grupos, né? Então é importante a gente ter a experiência do grupo familiar, porque ali tu te sente acolhido, tu te sente mais íntimo, né? Assim, é um aconchego, né? Que tem ali naquele lar daquelas pessoas que abriram as suas casas para Jesus, né? Então é importante, mesmo que comece pequenininho e tal, mas começa pequeno, mas Deus vai abençoando. E Deus vai trazendo as pessoas que Ele quer. E a gente vê a mudança, né, das vidas, né? As pessoas vão sendo recebidas, vão começando a se abrir, não demora muito, elas começam a notar a diferença na vida delas, e elas já começam a trazer mais gente, né? Então, o grupo familiar é algo assim tremendo para que a pessoa se sinta bem, se sinta acolhida, né? Então, é uma experiência maravilhosa, né? E vale a pena abrir a casa, né, para receber as pessoas e a experiência também de compartilhar o Cristo, né? De compartilhar a palavra de Deus, de compartilhar experiências com a palavra. Então, tudo isso é maravilhoso. A gente já teve grupo na nossa casa também, né? Quando a gente morava em Cachoeira. Então, é muito maravilhoso. A gente é tremendamente abençoado, né? Quando a gente abre o nosso lar para receber as pessoas e compartilhar Cristo com elas, né? Vamos compartilhar uma palavra aqui também, então, em Atos 18, Atos, capítulo 18, versículos 7 e 8. Então, diz assim, isso aqui está falando de Paulo, né? Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, quer dizer que tinha o templo ali, tinha a sinagoga, e a casa do Tício Justo era bem do lado da sinagoga. E ali foi aberto um grupo familiar, né? Versículo 8. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então, a gente vê aqui, Crispo, que era ali o pastor da sinagoga, ali, ele creu no Senhor e toda a casa dele. Então, muitos dos coríntios começaram a frequentar a casa de Crispo, no grupo familiar na casa dele. Então, a gente vê assim que Deus ali, né, usou o Tício Justo para ganhar o Crispo, que era o pastor da sinagoga. E toda a cidade começou a frequentar aquele grupo familiar, né? Praticamente vinha um monte de gente ali na casa e ouviam a palavra e eram batizados. Então a gente vê que Deus ele usa, né, quem ele quer e como ele quer, né?
E a gente só tem que ser vaso, a gente só tem que se dispor para isso, né? Então, nossa necessidade hoje é nos dispor, é sair da acomodação, né? Ah, eu vou abrir a minha casa, as pessoas vão vir na minha casa, mas Cristo frequentava a casa das pessoas, né? Tu não quer receber Cristo na tua casa? Quando tu recebe as pessoas para compartilhar a palavra, tu está recebendo Cristo. Então, é necessário a gente abrir a nossa casa para receber pessoas que têm fome e sede da palavra. Amém, irmãos? Amém, meus irmãos. Então, finalizando aqui a nossa live de hoje. Então, o nosso tema foi hoje o apacentamento, né, especialmente a igreja na casa, ou grupo familiar, né, como também é conhecido. Amanhã, então, voltamos, 19 horas, mas vou pedir, então, uma oração final aqui, nossa irmã Emanúbia, né, Emanúbia fazer a oração final. Amém. Amado Deus, poderoso Pai, queremos agradecer ao Senhor nessa noite, por essa live, Pai, por todas as palavras compartilhadas nessa noite, todos os irmãos que participaram e aqueles que entraram, os novos, que o Senhor venha estar abençoando cada pessoa, Pai, que está participando dessa live, que o Senhor venha estar abençoando todas em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor, Pai, possa nos capacitar a cumprir com todo o chamado do Senhor em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Abençoa também a live de amanhã, Pai, que mais pessoas novas estejam entrando, para juntos estarmos todos aprendendo cada vez mais da Tua palavra e servindo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, Deus abençoe a todos, irmãos, aqui, irmã Elizabeth, Sullivan, Marcos. Boa noite. Boa noite, irmã Núbia, Luzia, José Marcondes, a Bárbara. Também tem bastante irmãos aqui, mano. E tem mais um irmão aqui também, né? A Aimee, né? Deus abençoe a todos. Amanhã voltamos de novo aqui, em nome de Jesus.